Oi meninos e meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma aula que eu prometi sobre a Ordem dos Templários ou Ordem do Templo, que foi uma organização super importante que existiu na Idade Média durante cerca de 2 séculos, que é uma organização de cavalaria. Lembra dos cavaleiros medievais, a importância da cavalaria medieval? Então, essa ordem era formada por monges cavaleiros. Por isso que seus membros faziam votos de pobreza e castidade e usavam mantos brancos com uma cruz vermelha. Ó, deixa eu mostrar o trabalho que a gente fez em sala de aula. Olha lá, um cavaleiro templário, tá? Com a cruz nas suas vestes. Bom, eu aconselho vocês darem uma relida, sabe por quê? Quem tem? Porque tem mais detalhes do que a minha aula, senão ia ficar muito tempo aqui falando com vocês. Bom, mas voltando à Ordem do Templo. Originalmente, ela se estabeleceu em Jerusalém, onde antes existia o Templo de Salomão. Quem foi Salomão? Terceiro rei dos hebreus. Primeiro foi Saul, segundo Davi e terceiro Salomão. E qual a importância desse Templo de Salomão? Porque lá estaria a Arca da Aliança, com aqueles 10 mandamentos que Moisés recebeu do Monte Sinai. Mas isso é outra história. Vamos voltar para Jerusalém. Eu vou ter que falar sobre Jerusalém antes de continuar falando sobre os templários, tá? Então, a ordem foi fundada primeiramente em Jerusalém. Por quê? Bom, Jerusalém atualmente é a maior e mais populosa cidade de Israel. Mas ela era cidade santa, considerada cidade santa ou terra santa para 3 religiões monoteístas abraâmicas. Por que abraâmicas? Porque as 3 se originam de Abraão. Lembram de Abraão? Casado com a Sara. Ele morava em Ur, né? E, na Mesopotâmia. Aí ele recebeu uma mensagem que ele teria que se mudar para uma terra onde ele daria origem a uma nova civilização, vamos dizer assim. Então, ele com a sua família foi para onde seria a Terra Santa. Por isso que para os judeus é considerada Terra Santa. Foi a terra prometida por Deus a Abraão, tá? Bom, então já sabemos por que é considerada santa para os judeus. Agora, por que era considerada santa para os cristãos, Jerusalém? Porque foi lá onde nasceu Jesus, onde Jesus cresceu e foi crucificado. Terra Santa, até hoje. E por que é considerado também para os islâmicos ou muçulmanos Terra Santa, Jerusalém? Porque foi lá onde Maomé teria subido aos céus. Hoje é uma grande mesquita. Então, lá Maomé subiu aos céus. Então, por isso que eles também consideram a cidade sagrada para os islâmicos, tá? Então, foi só uma parte para falar de Jerusalém. Mas, voltando, como eu falei, ela foi fundada em Jerusalém. A ordem cresceu rapidamente em número, em poder, em riqueza, tá? Fundaram mosteiros, fortalezas em vários países da Europa. Muitas terras, muitos tesouros, muitas doações de reis. Conclusão, eles ficaram muito ricos e poderosos, tá? Em toda a Europa. Em Portugal, eles se fixaram em tomar, quem for a Portugal não deixe de ver a fortificação, o mosteiro de Tomar, que vale a pena, cuja origem é dos templários, que a gente vai falar sobre isso. Houve, durante esse período todo, logo no começo da fundação da ordem, um papa redigiu uma bula dizendo que eles estavam isentos dos dízimos da igreja. Ó, uma vantagem. E também houve outra bula que diz que eles não tinham que dar satisfação para ninguém, que apenas tinham que obedecer ao Papa. Então, o rei podia falar o que falasse, mas eles não tinham que obedecer. Simplesmente tinham que se reportar ao Papa, obedecer ao Papa, tá? Bom, mas o sucesso dos templários está vinculado às cruzadas. Gente, que foram as cruzadas? Vocês estudaram no ginásio, eu também dei aula sobre as cruzadas. As cruzadas começaram antes da fundação do templo, tá? Já existiam. O que eram as cruzadas?
foi fundada para seus participantes, chamados soldados de Cristo, se dirigir à Terra Santa ou lugares santos, libertar esses lugares santos, ou Terra Santa, Jerusalém, das mãos dos muçulmanos. Então, esse foi o objetivo das cruzadas, que foi criado pelo Papa, e sempre com a anuência do Papa. Então, iam centenas de peregrinos em direção à Terra Santa, ou Jerusalém, para livrar a Terra Santa dos muçulmanos, lutar contra os muçulmanos e expulsá-los dali, tá? Por isso que eram chamados soldados de Cristo, tá? Mas não eram... então iam centenas de peregrinos, eram reis, eram nobres, não eram... todo tipo de gente. No início, o objetivo das cruzadas era realmente religioso. Mas depois, com o tempo, foram 8 cruzadas durante muitos e muitos anos. Com o tempo, muita gente ia não movido pela fé cristã, mas sim por desejos econômicos, fazer negócios, tá? Então, as cruzadas, além de aprofundarem a hostilidade entre os cristãos e os islâmicos, também estimulou contatos econômicos e até culturais, porque eles vinham, então traziam cultura, trocas de cultura e contatos econômicos e desenvolvimento do comércio. Então, as cruzadas, além de serem com objetivo religioso, também fez assim um grande, né, crescimento do comércio e cultural. Bom, voltando às cruzadas. Em 1118, como eu falei, foi fundada a Ordem do Templo, em Jerusalém. Mas aí seus membros passaram a proteger esses peregrinos ou membros das cruzadas que iam para Jerusalém. Então passaram a proteger esses peregrinos que iam lutar contra os muçulmanos, tá? Então, tudo isso fez com que essas doações de reis, essas terras aumentassem, tá? Porque já falei para vocês que esses peregrinos que se dirigiam à Terra Santa não eram só povão, também tinha reis, nobres, tá? Bom, como eu falei, a Ordem dos Templos tinha essa missão, proteger os peregrinos que iam à Terra Santa. E com o tempo, passaram a ficar muito ricos. Então, passaram até a fazer empréstimos a reis, às vezes tinham que entrar em lutas, precisavam de empréstimos, e eles eram tão poderosos, tinham fortificações em vários países, que eles começaram a fazer empréstimos aos reis, tá? Só, ainda sobre os templários, uma curiosidade, sabe? Olha só, quando eles iam, os peregrinos, que já falei para vocês que não era só povão, eram nobres, eram reis, quando eles iam e ficavam meses até chegar nos lugares santos, tá? Eles precisavam de comida, pagar os transportes, acomodações. Eles não iam direto, meses e meses, sem dormir, sem comer, sem nada. E como carregar tantas somas de dinheiro para pagar tudo isso? Naquela época, ouro. Então, eles seriam facilmente alvo de ladrões nas estradas. Então veio a solução. O peregrino deixava seu dinheiro guardado lá num determinado lugar, levando apenas cartão de crédito. Aí, isso vai dar origem ao banco, porque isso era feito numa banca, uma mesinha. Então, banco ou banca é que vai dar origem aos futuros bancos, tá? Que é o estabelecimento de crédito aos cruzados, aqueles que se dirigiam à cidade santa. Essas centenas de peregrinos que se dirigiam à Terra Santa. Olha só, a importância das cruzadas e a importância do surgimento dos bancos, tá? E outra parte, bancarrota, todo mundo sabe o que é uma bancarrota, a ruína financeira, falência. Quer dizer bancarrota? Banca quebrada, rota. Então, a origem é que quando eles chegavam e se viam roubados, eles quebravam o banco desses comerciantes.
tá? Isso é história que fala. Não sei se é verdade, hein? Bom, mas olha, como eu falei já várias vezes, não existe uma palavra que não tenha uma origem. E faz sentido. Bancarrota. Banca quebrada. Eles se achavam lesados, quebravam a banca, tá? Quando voltavam. Bom, mas voltando aos templários, ou Ordem do Templo. Como eu disse, a ordem ficou riquíssima. Tesouros, terras, palácios, etc. Ficou tão rica que o Filipe IV Belo fez muitos empréstimos à ordem. Filipe IV Belo, o rei da França, fez tantos empréstimos à ordem que ele viu que não ia conseguir pagar. Ficou tão endividado que resolveu não pagar. E aí, o que ele fez? Maquinado com o Papa, já falei que a ordem só podia obedecer ao Papa. Então, ele não podia fazer nada, a não ser se aliando ao Papa. Então, o Filipe IV Belo se aliou ao Papa Clemente V e para acabar com a ordem, não podia ser numa canetada, porque era muito poderosa. Então, eles começaram, tanto Filipe IV Belo, rei da França, quanto o Papa Clemente V, amiguinho dele, começaram uma campanha de difamação da ordem. Difamação da ordem, tá? Então, começaram a acusar os templários de morais, que praticavam heresias, sodomia e outros crimes. Uma parte. O que é heresia? Heresia é um ato que é contra os dogmas da igreja. Então, aquele que pratica heresia é um herético, por isso que eles iam para a fogueira, em geral, né? Porque eles praticavam heresia, porque iam contra os dogmas da igreja. Dogma é uma verdade da igreja que não pode ser contestada, tá? E sodomia, são atos considerados imorais, eles também foram acusados de praticarem sodomias. E outros crimes. Então, começou aquela propaganda de difamação. Ó, a gente conhece isso aí. Não havia internet, mas já havia propaganda de difamação da ordem, tá? Porque eles queriam acabar com a ordem, mas primeiro todo mundo ficar contra ela, tá? Bom, em 1307, tá? Clemente V, o Papa, depois de tanto tempo de difamação da ordem, ordena a prisão de todos os cavaleiros templários em território francês. Todos são presos. Muitos fogem para outros países, tá? Por quê? Porque quando eram presos, eles eram torturados para dizer que faziam heresias, sodomia, para serem julgados, né? Na época, é a época da Inquisição. E também queriam saber onde estavam os tesouros, tá? Então, foi muita tortura e muita prisão no território francês. Isso em 1307. 2 meses depois, nesse mesmo ano, outra bula do Papa Clemente V, recomendando a outros reis de outros países da Europa a prisão dos templários em seu território. Mandou também prender todos os templários em seu território. Do mesmo jeito, muitos foram presos, torturados nas suas confissões. Isso foi em 1307, a prisão tanto na França quanto nos outros países. Em 1312, 5 anos depois, outra bula do Papa Clemente V, e dissolvia a ordem. Não existia mais ordem dos templários. E aí que houve fugas, se refugiaram na Escócia, Portugal, Suíça. Mudaram até nome para não serem presos, tá? Nesse interim, o líder dessa ordem, o grão-mestre, que era Jacques de Molay, foi preso. E depois de anos de tortura, 5 anos de tortura, ele foi condenado à morte, queimado vivo, ele e outro membro importante da ordem, tá? Diz a história, a gente não sabe realmente, né, onde está a verdade nessa explicação, que na hora que ele ia ser queimado, né, ele olhou para
o Papa Clemente V, que estava lá assistindo, e o rei Filipe IV Belo, e soltou 2 maldições. Isso está na história de Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem dos Templários. Ele falou, olhou para os dois, tanto Clemente V como para Filipe o Belo, e disse: antes de 1 ano, vocês 2 estarão na frente do juízo final. E vocês estarão, segunda maldição, vocês estão amaldiçoados até a 13ª geração. Bom, maldição ou não, acreditem ou não, tanto Clemente V quanto Filipe IV Belo morreram naquele ano mesmo, 1314, tá? Não vou nem entrar em detalhes. Eles morreram no ano do Jacques de Molay. Isso está na história. Agora, depois de 5 anos que Jacques de Molay morreu Clemente V e Filipe IV, era o Papa João XXII. Não existia mais a ordem, não é isso? Só que, como eu falei, estavam espalhados por vários países e muitos foram para Portugal. Então, o rei Dom Dinis, marido da rainha Santa Isabel, fez um pedido ao Papa João XXII, que era o Papa atual naquela época, pediu para ser criada uma ordem em Portugal, que receberia o nome de Ordem dos Cavaleiros de Cristo, ou Ordem de Cristo. E foi aceito. Então, Dom Dinis, né, autorizado pelo Papa João XXII, fundou a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, que vai herdar as propriedades dos templários e os seus privilégios, tá? E muitos dos seus membros eram sobreviventes dos templários, da Ordem dos Templários, tá? Agora, isso foi em 1319. A partir de 1417, o grão-mestre da Ordem passou a ser da coroa real. Tinha que ser um membro da coroa do governo, da monarquia. Então, o primeiro grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros de Cristo, né, que veio da coroa real, foi o infante Dom Henrique, que investiu na exploração marítima, que recebeu o título de O Navegador. Já falei para vocês, infante é aquele que não vai herdar o trono, filho do rei que não vai herdar o trono, já falei para vocês. E enquanto ele era grão-mestre, ele fez... houve muitas descobertas de ilhas no Atlântico, para Portugal, a conquista de Ceuta, etc. Tá? O infante Dom Henrique via as explorações marítimas também como um meio de propagar a fé cristã. Para finalizar a aula, eu vou dar outra parte. O emblema da ordem, os Cavaleiros de Cristo, é a cruz, é uma cruz que estava nas caravelas de Cabral. Só relembrando, Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal em março de 1500 com 13 navios e 1.500 homens. Ele era um cavaleiro da Ordem de Cristo. E ele saiu de Portugal com 2 missões. Chegar à Índia. Aí tem duas vamos dizer assim, duas explicações. O objetivo era chegar às Índias, para continuar o comércio que teria sido começado com Vasco da Gama 2 anos antes, 1498. Lembram? Ele chegou, descobriu o caminho marítimo para as Índias. Então, Cabral, 2 anos depois, com 13 navios, 1.500 homens, tinha que continuar o grande comércio. E realmente ele levou muitas mercadorias, deu muitos lucros a Portugal. Cabral, um membro, um cavaleiro da Ordem de Cristo. Mas ele chegou no meio do caminho, ele desviou a rota e descobriu o Brasil. Chegou à Bahia, tá? Aí há 2 hipóteses, sendo que realmente a mais aceita é essa. Tinha uma missão secreta de dar uma espiadinha na parte oeste para ver se tinha terra. Se no norte a Espanha descobriu, no sul também devia ter terra. Então, mas era tudo na moita, tudo segredo. Ele desviou e chegou na Bahia. Não estava tão perdido assim como
tem uma hipótese que diz que houve tempestade, os navios se desgarraram, chegaram no Brasil por acaso. Essa casualidade está praticamente posta por terra. Ele tanto não estava perdido que ele ficou 10 dias em território do Brasil, Pedro Álvares Cabral, mandou rezar 2 missas, deixou uns portugueses lá com os índios e foi fazer a segunda missão, que era chegar à Índia e levar as mercadorias para Portugal, tá? Então, eu vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, perguntem no grupo, tá bom? E aguardem as gravuras também, as ilustrações. Um beijo!